meus amores, chegando com mais um episódio do nosso podcast da Paixão. E dessa vez, as minhas convidadas é a Luísa Tomé, né? Ela que é atriz com essa carreira maravilhosa pela primeira vez aqui na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. E a Marina Pacheco, né, interpretando aí Maria Madalena também. Já tem uma história muito bela aqui junto com a Paixão de Cristo. Mas a gente vai bater um papo super legal, começando esse podcast maravilhoso. Lembrando, junto com a Rádio Liberdade de Caruaru, a rádio oficial da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. E eu já começo, eu vou dar, Marina, eu vou começar com a Luísa. A gente já começou batendo um papo, né? Mas fala lá, eu tô, aqui, gente, vai ser uma loucura isso eu aqui. sou muito fã dessa mulher, a Luísa Tomé, boa tarde, né? Helena, boa tarde para todo mundo que está escutando. Maravilhosa. Aí, que prazer. Que apresentadora linda, hein? Ai, gente, olha quem fala, né? E ela, Luísa, você é cearense, nordestina? Eu sou nordestina, meu amor. Por isso essa intimidade com essa chuva, com tudo isso aqui, esse cheiro de mato. Maravilhoso. Sou cearense. Como é que tá sendo essa experiência? Primeira vez, né, aqui na Paixão de Cristo. Na realidade, eu já fiz a Paixão de Cristo no Rio, a gente fazia no Altos da Lapa, que era um espetáculo bem, assim, ao vivo e tal, mas nada parecido com isso aqui. Muito grande, né? Aqui. Não, e aqui foi uma cidade construída para isso, né? Os cenários fixos, né? A coisa mais bela do mundo. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu falei assim, eu tô fora do Brasil. Eu acordei com essa sensação. Foi tão bom. Maravilhoso. Também a Marina. Como é que tá sendo, Marina? Porque não é a primeira vez, né? Como Maria Madalena. E cada ano muda? Como é que é? Exatamente. É o meu segundo ano consecutivo. E eu acho que a gente tem a oportunidade de se aprofundar ainda mais na personagem. Se inteirar de quem foi essa pessoa, né? Que tem um papel tão importante na vida de Jesus. E eu me aprofundei bastante na primeira vez através de pesquisas em livros, filmes e séries. E aí, agora, estou podendo me aprofundar cada vez mais, né? Mergulhar mais. E aí, a gente acaba descobrindo mais coisas, mais informações sobre essa mulher tão importante para a história da humanidade. E é uma responsabilidade, né, Marina? Demais. Nossa. Primeiro símbolo do feminismo, né? Ela já foi revolucionária naquele tempo. Então, já estava à frente, né, de tantos pensamentos. E ela era a apóstola dos apóstolos todos, né? Então existiam mulheres que acompanhavam, não eram só os homens. Eu adorava ver ela no meio de todos os homens quando eu vejo os filmes. Exato, os filmes, muitas referências lindas. Existem também conflitos, né? Misturaram algumas personagens em uma só. Algumas pessoas acreditam que ela foi uma prostituta. Ocultaram também em alguns momentos, muita né? coisa, principalmente durante a Inquisição. Enfim, então é muita história. E cada vez que a gente descobre, eu sou apaixonada por história. Então, é muito interessante de você descobrir tantas informações sobre uma pessoa que existiu há tantos anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, e a gente poder, né, materializar essas pessoas. Você viu aquela série que ela encontra com ele no poço? Sim. Linda. Maravilhosa, né, gente? Eu fico pesquisando, procurando saber sobre essa história, porque é uma história que é cheia de incógnitas, né? Eu acho que por mais que estude a história de Maria Madalena, sempre vai ter aquela nova curiosidade que você vai descobrir, né? Porque muita coisa foi perdida ao longo dos anos sei quantos anos aí de história. Mas, Luísa, interpretar Maria, né? É uma mulher com um papel tão importante, tão forte. Como é a preparação? Você se emociona ao interpretar? Olha, para falar a verdade, muito. De uma forma tão visceral que você, assim, mesmo no ensaio, até ontem eu falei, eu vou fazer mais técnico, porque eu já sou uma senhora, eu posso morrer aqui. Linda! Porque você se emociona tanto, aquilo bate tanto no coração, é tão forte, é tão dolorido, e a história, né, que isso traz, né? Não é um livrinho que foi escrito ali na esquina e que a gente, né? E eu, como mãe, e eu acredito que ela também, assim,
Mas eu, como mãe, ver Jesus ali, eu sofro. Eu seguro para não sofrer mais do que eu deveria, porque eu tenho 3 filhos. Então, assim, eu acho que sobreviver à morte de um filho deve ser a pior dor do mundo. Me desculpe os pais, mas para uma mãe que gera, que vai, que tem, que amamenta, como eu tive os meus 3 filhos, aí eu fico vendo Jesus ali, eu falo... Nossa, às vezes eu nem quero, vou fixar só aqui, não traz memória emotiva nenhuma, nada de Stanislavski, nada. Para o sofrimento não ser maior do que já é, né? E aí eu vi, muito forte, assim, né? Como ela, eu assisti alguns filmes, leio muito a Bíblia, eu fui criada muito no catolicismo. E, enfim, eu adoro a história de Jesus, acredito, senão eu não estaria fazendo, tá? Eu acho que se não tivesse um Deus no mundo, não teria motivo da gente estar aqui, seria nada. Nada. E é simples assim, é dessa forma, é algo surreal, sabe? A sensação de estar aqui dentro, né, poder vivenciar isso dia a dia. Eu acho que essa imersão que vocês fazem aqui também é muito especial, né? É porque a gente vive, acorda, dorme e vira uma família, né? E técnica, vira a coxia, todo mundo. Então você vai ficando, né? Você vive isso, respira 24 dias. 24 dias, 24 horas. E essa conexão, né? Porque Maria Madalena e Maria andam juntas ali. Então, como é essa preparação entre vocês? Vocês já se conheciam? Como foi esse contato? Não, a gente se conheceu quando eu vim fazer a prova, né? E tal. Mas, assim, empatia é uma coisa que ou se tem ou não se tem. Eu de cara tive com ela. Né? Se eu gostasse de mulher, eu me casava já e acabou. Gente, desculpa, eu sou brincalhona, hein? Mas, maravilhosa. Como é que tá sendo, né? Porque são anos, né, pra se debruçar sobre a história de Maria Madalena, uma personagem tão forte na história e que acompanha Jesus até a crucificação. Como é essa preparação, acho que principalmente emocional? Como é que fica? Com certeza. A gente começou a gravar em início de janeiro, não foi, Luísa? E a gente compartilha referências. Eu lembro que eu mostrei um vídeo de um filme que é Maria Madalena, de Gareth Davis, que é com Rooney Mara e com Joaquim Fênix. E aí eu mostrei uma cena de Maria falando para Madalena: você tá pronta? Eu tenho uma consciência que eu vou perder o meu filho, e ela estava convicta disso, e ela estava buscando a força para sentir tudo isso que a Luísa falou. Mas ela alertava Maria Madalena porque ela sabia que Madalena amava o filho dela para além de uma coisa de admiração, para além de mestre. Ela amava o filho dela como ela amava um homem, entende? E isso tudo foi posto nesse filme de forma muito sutil, sabe? A relação, bonito. A intimidade que eles tinham. E como você está fazendo é muito bonito. Exato. Nossa, ontem na hora assim que a gente estava ensaiando, que ele está ali no meu caso, que você vai para as pernas, fica naquela adoração, sabe? Uma coisa. E é bonita a relação que a gente está construindo, exato. Porque eu acho que as mulheres competem demais. Sim. E assim, as duas aqui, a gente olha uma para outra e dá força. E não tem ciúme e porque ela gosta do meu filho ou ela porque eu sou a mãe. Não, são duas pessoas que amam a mesma pessoa. Né? Que sinergia, né? É maravilhoso. Vocês falam, eu me arrepio, porque é muito, realmente muito forte. Só quem vive isso na prática, sabe, é algo até inexplicável, né? Mas, Luísa, você é essa mulher forte, né? Você que é cearense, como foi? Porque você não cresceu no Ceará, né? Como foi essa transição? Não, eu fiquei no Ceará até 9 anos de idade. Aí meu pai morreu e minha mãe decidiu mudar para o Rio de Janeiro para que a gente tivesse uma educação melhor, mais oportunidades na vida. Porque imagina, naquela época, Fortaleza desse tamanhozinho, né?
E a minha mudança foi assim, mas a minha memória toda nordestina está toda aqui, sabe? A minha infância subindo e descendo em árvores, a minha paixão, que começou com 3, 4 anos de idade por ser atriz. E eu não sabia que eu queria ser atriz, eu não sabia que o nome daquilo era atriz. Mas eu gostava de fingir que eu era a Maria, a Joana. Uma hora eu chegava e eu dizia, o que é isso? Eu falei, sou a Francisca. Que isso, Luísa? Para com isso. A menina está doente. Sou o João. Que João? Ai, meu Deus, ela disse agora que é o João. Meu Deus, eu vou levar essa menina no médico. Eu gostava dessa brincadeira, então eu descobri muito jovem. E aí, no Rio, com 11 anos, eu fui para uma escola de freiras, que tinha uma escola de teatro que estava desativada, e eu ativei. Aí eu falei, não, deixa que eu escrevo, eu faço figurino, e aí começou, e aí foi o, assim... Sua mãe apoiava? Hã? Sua mãe apoiava? Apoiava quase bater na minha cabeça. Como foi? De jeito nenhum. Houve resistência? Na realidade, nós brigávamos muito na época, porque para mim era uma coisa muito forte. Eu queria muito, e eu não achava justo eu não fazer o que eu amava, né? E ela, em contrapartida, achava que ser atriz significava uma vida devassa, entendeu? Uma coisa libertina. Eu fui criada para aquela família época, nordestina. Né? Você sabe como é que é, cheia de princípios, casamentos tradições. Virgens. Primeiro vai a filha mais velha. Não sei, então eu fui criada bem... A gente brigou muito, até que teve uma hora que não deu mais. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E eu cheguei para ela e falei assim, ou você me deixa fazer teatro, ou eu paro a faculdade. Ou eu faço os dois. E aí, como é que foi? Ela falou, nossa, eu vou pensar. Eu falei, pensa rápido, porque senão a partir de amanhã eu não vou à aula. O direito também é uma atuação, né? É lindo o direito, é lindo, é belíssimo. Se eu não fosse atriz, eu poderia ser uma advogada. Aliás, eu seria insuportável. Todo mundo dizia, contratar aquela cearensezinha retada, entendeu? E aí a gente fez essa negociação e eu fiz o teatro junto com o direito. E assim fui indo. Mas, claro, chegou no 5º ano, eu nem fiz a prova da OAB, aí segui a carreira de atriz e nunca mais parei. Maravilhoso, né? Demais. E aí, essa entrada no teatro, como foi? Essa entrada no teatro, eu era uma autora, né, e uma diretora, a primeira peça que eu fiz. Aí eu falei, olha, a situação lá em casa é a seguinte, mamãe não é fácil. Mãe é nordestina e tal. Ela falou, eu vou lá na sua casa falar com sua mãe. Ela foi na minha casa, conversou com a minha mãe e falou, você não pode fazer isso com a sua filha. Eu me responsabilizo pela sua filha. Se você quiser, eu morava, tinha uma cobertura e na parte de cima tinha uma área grande. E ela falou, se a senhora quiser, a gente começa até a ensaiar aqui para a senhora ficar mais segura. E assim foi feito, foi uma transição bem... E assim, eu sou muito grata a essa autora e essa diretora. Uma sensibilidade, né? Ela falou, não, você tem muito talento, não pode. Eu falei, eu sou apaixonada, eu quero fazer. E essa foi a minha primeira peça. Eu tinha 19 anos, 19 e 20, novinha, profissional. Muito nova, né? Assim, com público até pagante, sabe? Foi bem legal. Muito bom, Depois, né? Com 24 anos, é que eu entrei para a televisão. A gente vai chegar lá, né? Que a gente está conversando aqui nesse papo super descontraído com a Luísa Tomé, também com a Marina Pacheco. Marina, durante toda a narrativa, né, daqui da Paixão de Cristo, qual o momento assim que você mais se emociona, que mais realmente a Marina leva consigo para a vida? Então, a gente ontem estava conversando no meio do ensaio sobre o monólogo que a Maria Madalena tem ali num trecho da cena da Via Sacra, que é um texto bem forte, é lindo. Nossa. E fala um pouco sobre a humanidade, sobre as nossas dores, né? Sobre o desamor, sobre a covardia, sobre o tanto de energia que a gente tem
e que a gente precisa controlar, né? Sim. Todo mundo tem a luz e a sombra, Sim. né? Então, o que é que a gente quer deixar no mundo de marca, né? E como a gente deve e como controlar lidar isso com essas dentro dores. da gente, né? Exatamente. Porque a gente tem esse poder de controlar. Exato. E a Se gente você quer deixar a sombra vem domina. Você tem que deixar e falar, não, essa eu não quero brincar disso, não gosto dessa energia, não Exato. gosto, eu quero a luz, vamos pra cá. Mas é claro, ninguém o mundo é te bom. proporciona as duas, né? Exatamente. Você Inclusive, tem que saber. para você saber o que é luz. Isso. O Não que esquecer, é breu, não entendeu? valorizar, o que é alegria, o que é tristeza, né? O que seria da alegria se não houvesse a tristeza? Exato. Né? É a vida. E no texto fala, né? Quem nos perdoará pelas nossas mentiras, nossas calúnias, nossa inveja, nosso desamor, nossa covardia? Ó, Jesus, na hora da minha angústia, ela fala isso, eu livra a esqueço, minha alma da morte, os meus pés da queda e a minha alma das lágrimas. Então, é muito forte, é muito potente. E faz a gente refletir, né? Esses textos. É uma reflexão. Acho que a partir do momento que a gente entra por aquelas muralhas, eu acho que tudo se transforma em um questionamento, né? O que eu posso mudar? E esse momento que a gente vive da Páscoa, eu acho que é um momento que todos que entram saem renovados, saem diferentes, conseguem pegar o melhor, né? A essência que vocês podem trazer naquela interpretação. E você já foi figurante, né? Também. Começou como figurante. Aliás, começou desde 2 anos, né? Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. E aí, como é que foi essa visão, né? Uma mudança de figurante, né? Para um papel tão importante como a Maria Madalena. Como foi essa transição? Exatamente. Assim como a Luísa, eu também, apaixonada por ser atriz, eu só queria ser atriz. Eu não pensava em ficar nos bastidores. Antes de escolher a minha profissão, eu sou arquiteta. Mas lembrando que ela também é dos bastidores, ó o tanto de coisa que ela tá aqui. Nem lembrei de tirar, para não perder, gente. E aí, mesmo nascendo de uma família de teatro que tem, né, essa relevância, essa potência, e que tem também esse legado, né, essa responsabilidade, eu amava ser atriz e fui aprendendo também um pouco sobre os bastidores, mas também compartilhei com Luísa os meus desafios que eu também enfrentei, porque por nascer numa família de artista e os nossos pais se preocupam, né, com o nosso futuro, como é que vai ser sua vida profissional e você quer ser mãe, como é que vai ser? Então, eu também enfrentei esses desafios, né? Meus pais diziam, mas você tem que se formar, você não deve ser atriz, você tem que se formar. E eu falava, eu vou me formar, eu vou ter a minha profissão, mas eu vou seguir para o resto da minha vida, carreira dupla, jornada dupla, eu vou dar conta, porque se todos nós da nossa família deu conta, por que eu não vou dar? E aí eu decidi, o nosso querido diretor, saudoso Carlos Reis, que era um dos melhores amigos dos meus avós, grande diretor, ele foi também, Jesus, por muitos anos aqui, um mestre, assim, encantador. Todas as pessoas eram apaixonadas por ele. Ele era um gentleman e um sábio do teatro. Ele não gostava de cinema, mas ele amava teatro. E aí, ele um dia para mim chegou e fez assim, Mari, você quer mesmo ser atriz? Eu já era aqui. E eu disse, quero, tio, quero ser profissional. Ele fez, então, vá estudar teatro. Aí eu passei a fazer arquitetura, teatro profissional e também fazia trabalhos como modelo. Tudo ao mesmo tempo. Meu pai só faltou enlouquecer, né? Como é que essa menina vai dar conta da faculdade? Eu vou ficar preocupado e você vai para o centro da cidade, como é que vai ser? Eu não vou dormir até você voltar para casa, porque era à noite, né? Eu estudava, trabalhava, fazia teatro à noite e a gente sabe, nós profissionais que trabalhamos com teatro, o teatro, ele é disciplina espartana. Né? Você tem que se portar, tem a pontualidade. Eu acho que a nossa profissão é teatro, televisão, cinema. É disciplina espartana. A gente trabalha com isso. Então, eu até, quando alguém marca alguma coisa comigo, eu falo, mas que horário? Que horário? Porque 17 é 17, 18 é 18, entendeu?
Exatamente. Desculpa ter te interrompido, mas é por causa da disciplina espartana. Isso. E aí eu bati o pé e disse, eu vou estudar teatro. E muito das coisas também, das oportunidades que foram, os convites aparecendo, enfim, já fiz projetos com a Netflix, já fiz projetos com o cinema pernambucano, audiovisual, cinema independente. E tudo isso são bagagens que eu também vou trazendo para cá, sabe? Então, hoje, depois de tudo isso que eu passei, hoje todo mundo fica tranquilo, acabou... a confiança vai aumentando, né? Hoje não é à toa que eu estou à frente de todo o departamento de arte, por conta de toda essa bagagem, por conta de todo o comprometimento, né? Da humildade também, de estar aqui o tempo inteiro para aprender e também para ver como é importante todas as peças, né, dentro de um grande quebra-cabeça, que é o teatro, que é o audiovisual, que é a TV. É uma grande máquina, uma grande engrenagem que todo mundo é importante. Então, poder permear todos esses espaços me deu essa visão, sabe, de que todo mundo tem o papel fundamental para que a gente, né, como atriz, esteja lá e que a gente brilhe no palco e passe a mensagem para o nosso público. Que conversa bacana. Estou aqui com a Luísa Tomé, também com a Marina Pacheco no nosso podcast da Paixão com a Rádio Liberdade, que é a rádio oficial aqui da Paixão de Cristo. E dessa vez, né, eu vou pedir para minha produção pegar aí um mimo, né, para a Luísa Tomé, porque a Marina já é a segunda vez dela já recebeu dela, né? Já, amei! Olha a surpresa! Lá da Casa de Seu Luiz. Pois é, que é um novo empreendimento que chega em Caruaru, tá? Aí, trazendo uma culinária luso-brasileira, lá na Avenida Oswaldo Cruz, número 83, Casa de Seu Luiz. Um lugar super aconchegante que promete chegar em Caruaru de uma forma muito especial. Olha só, Luísa. Pra você nunca esquecer da gente, tá? Da Casa de Seu Luiz. Lindo demais. O nome dele é Luiz? Casa de Seu Luiz. Luiz, mas que... é ele que faz. Isso, Seu Luiz, em memória, né? Já, infelizmente, já partiu para outro plano, mas que quem faz traz uma hoje? história, a sua neta, né? A família Lacerda, que tem uma história muito bela, junto também com o teatro aqui, né? Também foi um grande parceiro desde o início aqui na Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém. Então, muito obrigada, tá? Nossa, obrigada. Adorei o presente, vou guardar pro resto da minha vida. Pois é, gente. Vamos continuando por aqui. Luísa, agora eu quero saber como foi essa transição do teatro para a TV, né? Porque você fez várias novelas. Isso foi em 84, que eu já contei tanto essa história que eu sempre acho falar, as pessoas já estão cansadas, já escutaram demais. Mas não, né? Tem muita gente que não sabe. Que naquela época saía no jornal, quando ia ter teste, para os atores fazerem, sim, escreverem. Hoje em dia não tem mais. Né? Eu acho que tem muita carta marcada, o Big Brother, ou Uma Fazenda, algo parecido. Na época, não. Vai ter teste para 3 personagens da novela. Aí, na época, eu fui, passou eu, Malu Mader e Andréa Beltrão, corpo a corpo. As 3, e tinha 50 pessoas. E como é esse universo, né? Porque o teatro é algo mais representativo, chega na TV, pra novela já é algo mais pequeno, diferente, eu tive um pouco muito, pra falar a verdade. Muita dificuldade, porque eu vinha de teatro e, né, aí o diretor dizia, menos o quê? Menos, né? Porque a televisão é uma algo coisa mais que sucinto. você fala que tem o gesto. Teatro não, né? Assim, agora eu estou fazendo teatro, eu solto as feras. Eu amo teatro, amo. Adoro televisão. As pessoas sempre me perguntam, qual é o teu veículo preferido, predileto? Eu falo, não existe veículo predileto. Existem personagens excelentes. Tem algum personagem durante a sua carreira que eu tenho vários mais? Em teatro, televisão, que eu fiz, assim, mas que tem eu algum adorei. especial? Tem muitos que eu fiz, nossa. Assim, tem os que foram mais especiais para o público, que marcaram uma época, entendeu? Hoje em dia as novelas, elas não têm mais o poder que elas tinham. Primeiro porque hoje em dia nós temos, né, antigamente uma novela tinha 70
80, 79 de audiência. Você sabe o que é isso? Muita coisa. É muita coisa. Hoje dissipou mais, né, com a questão das redes sociais, a facilidade, né, em ter tudo ali na palma da mão. Acho que isso acabou dissipando mais, né, Luísa? Mas no começo eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia. Aí eu parei 3 anos, fiquei 86, 87, 88 e só vim voltar. Fiquei estudando essa história. O cara dizia, olha para a câmera 1. E eu lá sabia, não estava escrito 1, 2, 3, como é que eu vou saber? Entendeu? Aí eu fui estudar posicionamento. Ficava de costas, o cara dizia, tá de costas. Eu, entendeu? Muito maravilhosa. E também tem a questão de cada personagem ter um jeito diferente. Você já interpretou, por exemplo, a nordestina, né? Você não tem muito sotaque. Que veio a Carol, né? Em 1989. Mas tem que fazer o sotaque. Como... Tinha que fazer o sotaque. Mas assim, eu não considero que eu tive tanta dificuldade, porque eu sou cearense, então eu tenho a música ainda no meu ouvido. Se eu for para Fortaleza ficar 1 mês, eu volto completamente cearense. Vai voltar pernambucano. Muito legal. Eu volto abestada, falando abestada, eu falo, eu tô abestada com esse negócio. Muito bom. Vamos continuando por aqui, falar também com a Marina Pacheco. Marina, eu vou começar a tocar agora em momentos assim, que muitas vezes a gente quer ocultar da história de Maria Madalena, mas quando você fala sobre o amor de Maria Madalena a Jesus, né? Há outras versões que contam histórias que, como por exemplo, a Maria Madalena estava esperando um filho de Jesus. Você procurou saber, se aprofundou sobre esse assunto? Sim, Você acredita nisso? Acredito, assim, eu tô lendo um livro que se chama Maria Madalena e o Vaso do Alabastro. É uma autora mulher, Margaret Starbird, e esse livro foi a grande inspiração para outros livros, como o Código da Vinci, de Dan Brown. Maravilhoso. E ela cita outros historiadores. Então, assim, existem fontes muito seguras, né? Muito consistentes. E, para mim, foi uma surpresa quando eu comecei a fazer a leitura. E aí existem vários nomes que se dirigem à figura da Maria Madalena, né? A videira de Judá, a noiva perdida. Então, tem várias denominações. E aí ela vai permeando toda essa história e aí relata, né, que ela estava grávida de 3 meses quando Jesus foi crucificado, aos 33 anos. E aí quem salva Maria Madalena, porque se ela ficasse, ela seria morta, claro. José de Arimateia. E aí depois teve o parto normal e não foi um menino, para surpresa da própria Maria Madalena, porque falava, né, Jesus morreu, o rei dos judeus, o Messias, o tão esperado. Então, ela era exatamente o vaso, né, que procura o Santo Grau. Né? Então, considera-se que ela é o Santo Grau, porque em toda essa história nunca encontraram um vestígio do Santo Grau. Então, acredita-se que o sangue de Jesus foi guardado, que justamente era na barriga dela. Ou seja, que é um descendente do rei Davi. Porque Jesus descende da tribo de Davi. Enquanto que ela, da tribo de Judá. Então, e aí, para surpresa, era uma menina se chamado Sara. Então, a história do Código da Vinci era justamente eles tentando descobrir se existe ainda hoje algum descendente dessa linhagem sagrada, dessa linhagem real, né? Então, essa história, né, com essas várias versões, se dá através da aquisição, porque foi um momento muito negro, né, na história ali da igreja, né, da igreja católica em si, onde eles queriam ocultar muita coisa, né? Então, será que foi nesse período que tudo isso aconteceu?
Isso, eu acho que foram várias passagens, né? Desde o momento que o apóstolo Pedro fundou, né, a base do cristianismo e da igreja, ele já era um dos apóstolos que mais se incomodava com aquela presença feminina tão forte ao lado deles, né? E eu também fiquei muito surpresa quando nessas pesquisas, eu descobri que existia muito ciúmes entre os apóstolos, porque todos eles queriam ser o preferido. O predileto. Né? E, na verdade, não era nenhum deles. O mais próximo deles era João e Madalena, porque era a mulher dele, né? Então, eu acredito muito, assim, são descobertas que você fica assim... Nossa, a gente passa a vida inteira ouvindo, né, sobre essa história e, de repente, existem ali... E eu acredito que durante tantos anos e transcrições em tantos idiomas, passagens de tempo, muitas coisas foram ocultas, né? Então, por que não? Sim, muita coisa. Né? Acho que por mais que passem os anos, sempre haverá ainda mais coisas a ser descoberta, mais. Sim, inclusive de Maria, né? Pô, sim. Ela... Essa coisa da virgindade dela, eu não acredito. Eu também, não. De conceber do Espírito Santo, eu não acredito. Ela tinha o marido dela, José. Ela tinha, eu também Eu não acredito acho. que ele foi o único filho dela também, sabe? Então, assim... E aí vai... E cada vez que você Pelo amor de Deus, não se ofendam em casa. Exatamente. É só pensamentos aqui. Desvaneios. São pesquisas, né? São estudos históricos... Né, são tentativas de entender um pouco mais, né, sobre essa história. Que vai muito além do que está ali escrito naqueles livros, né, dentro da Bíblia, porque eles foram, acho que ao passar dos anos e de idiomas para idiomas, eles foram havendo alterações nesses textos. Se perdendo um pouco, né? Luísa, também aqui na nossa Paixão de Cristo, né, nesse maior teatro ao ar livre do mundo, como é uma atriz ter que se adaptar a uma narrativa que já está gravada, né? Porque é uma dublagem. Então, como é que foi essa adaptação? Eu hoje, se fizesse a dublagem, eu faria outra dublagem, porque eu vim lá na frente, sem antes... a gente não tinha feito... Vocês já conheciam aqui quando fez a gravação? Não? Não, eu tinha vindo aqui, mas o texto eu recebi assim... Uma coisa é você ensaiar, sentir o tempo, porque muda o tempo. Agora, quando eu vou fazer, eu falo, meu Deus, eu não falaria assim agora, eu pararia, agora ela falaria. Então, assim, eu estou estudando, porque no dia eu vou falar... Claro que o público não vai escutar, porque vai escutar o que tá, mas eu vou falar na minha entonação para me ajudar, entendeu? Ao que eu estou construindo. É engraçado porque eu conversei mais cedo com o Nelson, né? O Nelson fala, se eu tivesse conhecido todo esse contexto, como a gente vivencia isso, teria sido uma interpretação diferente. Claro. A gente não sabia a caminhada, a pausa, essa palavra podia ter sido muito mais curtida. Esse momento é assim, eu falaria isso de outra forma, entendeu? Mas eu acho assim que dentro de um contexto geral, tá ótimo. Mas pra gente que é ator, nunca tem tá uma bom. Autocrítica ali, né? Se exige Sempre muito. Sempre pode ficar melhor, né? Sempre. Você se exige muito, Luísa? Eu acho que todo ator se exige muito, né? E é bom que se exija, né? As pessoas me perguntam se eu fico... se me dá palpitação, até hoje em dia, quando entra em cena. Eu falo, claro que no dia que eu não senti mais isso, eu deixo de ser atriz. Porque eu entro em cena para viver essa emoção, para sentir esse meu coração batendo. Você não acha isso? O frio na barriga. Não é? O frio na barriga, o coração disparando. Exato. Sabe? Uma loucura. Se você não sentir isso, tem algo estranho. Exatamente. É impressionante, né? Ouvir de uma experiência tão vasta, falar sobre ainda esse frio na barriga. Eu acho que quando se dá o papel de Maria, a mãe de Jesus, com a responsabilidade que é você sendo mãe,
Eu acho que tudo isso mexe um pouco com as emoções. Aflora mais, você fica mais sentimental nessa época. Ai, nem fala. Eu tô ligando pra minha filha todo dia, hoje já chorei, tava até com o olho inchado antes de vir pra cá, por isso que eu tô dando. Porque ela tá longe, aí a gente fica conversando, aí eu fico contando o que tá acontecendo aqui. E a minha única filha é mulher, eu tenho 2 homens e ela tá morando em Lisboa e tal. Eu sou muito família, eu amo a minha família. Eu vivo pra minha família. Sou uma pessoa assim... Tenho amigos atores? Tenho, mas assim, eu não sou uma pessoa que... Você não vê, Luísa namorando fulano, Luísa saiu na festa. Não, eu sou uma pessoa assim, eu vou, faço meu teatro, trabalho, de lá vou para casa, durmo 11 horas, acordo 6 horas, 7 horas da manhã, vou fazer as coisas. Eu tenho uma disciplina, eu funciono com a disciplina, eu adoro. É muito bom, né? Pois é, eu vou pedir para a produção também trazer outro mimo, né? Agora, dessa vez, da Rádio Liberdade, que é a rádio oficial. Diz que é né? comida, que ela tá morrendo de fome. A comida vem daqui a pouco. Mais um mimo para você, Luísa, para você sempre lembrar aqui da paixão de Cristo, sempre lembrar de todos nós, pernambucanos, e voltar sempre, linda, tá? adorei o nome, Liberdade. Liberdade. Obrigado. É lindo. Isso. E canequinha. E não adianta não, tá? Vocês moram aqui. Olha que lindo. Lindo. Obrigada, Isso gente. é do nosso Muito artesanato, obrigada. tá? De coração, porque eu sei que isso é dado com muito amor, carinho, carinho. com certeza. Sabe, amor. não é um presente que a gente recebe. Tem outro significado. Tem um simbolismo, tá? Muito grande. Mas, Marina, eu quero que você convide, né, as pessoas que não conhecem ainda, que possam vir aqui à Fazenda Nova, Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. E nada melhor do que você que sempre vivenciou de perto tudo isso, convidar quem está em casa. Pois é, estamos preparando tudo com muito carinho, né? Estamos aqui já nos últimos ensaios, já com figurinos, já com a parte da caracterização, maquiagem. A chuva deu uma trégua e a gente tá aqui, todo mundo empenhado, preparando para afinar tudo, para que sexta-feira a gente tenha a nossa grande pré-estreia. Ah lá, já me dá frio na barriga. Já para receber sexta. nosso grande público. Então, é isso. De 1 a 8 de abril, esperamos vocês. Às 6 horas, às 18 horas. Às 18 horas, em ponto. Esperamos todos vocês. E vamos contar essa história com o maior amor do mundo para vocês. Para que vocês possam viajar nesse tempo, nesses personagens, e se transportarem para essa história tão bonita e tão antiga. Muito obrigada a vocês por terem topado vir aqui conversar com a gente. E esse é o nosso último episódio. Então, vem aquele monte de agradecimento, agradecer a Nova Arte que esteve junto com a gente por aqui, a Rádio Liberdade e toda essa equipe técnica que esteve por aqui junto com a gente, fazendo isso aqui acontecer. Claro. Um momento tão importante que vai ficar registrado, tá? Vai ficar no YouTube para você conferir também no canal da Rádio Liberdade de Caruaru. Então, Luísa, muito obrigada. Obrigada a vocês. Prazer enorme conhecê-la. Marina, muito obrigada por estar aqui também com a gente. E a gente vai se encontrando em breve por aí. Tchau, tchau, gente.